Olá, queridos, espero que vocês estejam muito bem e eu estou aqui hoje para poder encerrar, a nossa primeira quinzena literária da edificação na fé, onde nós estamos abordando essa obra que é a obra do pastor David Jeremias, Derrotando os Gigantes da Sua Vida. Você pode vencer a batalha e conquistar a vitória. E nós fizemos aí a apresentação do livro, a apresentação da introdução do livro e praticamente todos os capítulos dessa obra, onde o pastor David Jeremias coloca circunstâncias da vida que nós enfrentamos como verdadeiros gigantes, fazendo uma comparação de vários personagens bíblicos que tiveram de lidar com essas figuras aterrorizantes nas suas épocas. Ele faz uma aplicação ilustrativa para os nossos dias. Nós aí apresentamos alguns gigantes e ficaram faltando 3 capítulos para a gente encerrar a leitura dessa obra. E é isso que eu quero fazer hoje. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho maior, mas eu estou fazendo de tudo para finalizar essa leitura com vocês e fechar essa playlist e fechar essa conta, esse débito aí aqui no grupo Rocha Firme e também na playlist do canal, tá? Então eu peço que você tenha paciência, porque eu vou abordar de uma vez os 3 capítulos, os 3 últimos gigantes e encerrar essa leitura para a gente poder finalizar, ok? Então, o próximo gigante que o pastor Jeremias apresenta, na realidade, o antepenúltimo, é o gigante da procrastinação. E ele traz, já para iniciar esse capítulo, a experiência de Mel. Mel era uma funcionária da área administrativa na empresa e fez uma proposta para o seu chefe. Ela vivia desgastada com as idas e vindas do trânsito da sua casa para o trabalho e do trabalho para sua casa. Então ela fez uma proposta para o seu chefe. Ela pediu para trabalhar a partir de casa em estilo home office, alegando que seria muito mais proveitoso tanto para ela quanto para a empresa em termos de custos e tudo mais. Depois de muito insistir, o seu chefe concordou e ela teve a oportunidade de trabalhar por 3 meses. Infelizmente, já no primeiro dia, Mel chegou à triste conclusão de que realmente era uma grande furada trabalhar a partir de casa, porque ela teria de lidar com um gigante que ela não esperava, que era o gigante da procrastinação. E logo no primeiro dia, ela já se viu refém desse gigante e teve de voltar a trabalhar na empresa como de costume. Então o pastor David Jeremias, após essa experiência da Mel, ele já inicia o capítulo falando sobre esse grande ladrão do tempo, que é a procrastinação. E ele cita vários exemplos para afirmar que uma vida disciplinada favorece e também evita a procrastinação, que é o grande ladrão do tempo. E ele, antes de falar especificamente sobre a procrastinação e como lidar com ela, ele cita alguns pontos que são muito importantes levar em consideração antes dessa abordagem. São eles. Primeiro, a procrastinação rouba a oportunidade de servir. Então, muitas das vezes a gente não consegue servir, ser útil, por causa da procrastinação. A procrastinação também rouba as oportunidades de se ter êxito. Muitas das vezes a gente não consegue ter êxito em alguma coisa por causa da procrastinação. E em terceiro lugar, ele apresenta que a procrastinação rouba a oportunidade de salvação. E a gente vai ver aqui, na exposição desse capítulo, ele fazendo um comentário acerca de Félix e Drusila, que são os 2 personagens aí do Império Romano, em que Paulo tem de lidar com eles. Paulo vai comparecer diante de Félix, um magistrado, um maioral lá do Império Romano, e nessa experiência em que Paulo vai se encontrar com Félix e com Drusila, ele vai perceber que, na realidade, Félix e Drusila começam a dar atenção à mensagem que ele está anunciando, na oportunidade do seu julgamento, do seu inquérito, e ele percebe que, na realidade, Félix se envolve com outras atividades
e acaba deixando aquele assunto interessante. Ele é até tocado pela mensagem que Paulo vai trazer, tanto ele quanto Drusila, e há características muito particulares na vida de cada um desses personagens, que não dá para a gente falar aqui agora, mas a realidade é que Félix se envolveu com outros assuntos e acabou deixando de lado a mensagem que Paulo estava trazendo, sendo ele um grande interessado pelo assunto que Paulo estava abordando, mas por ele se envolver com outras coisas e deixar o seu tempo ser roubado por outras coisas, ele deixou de ouvir mais ao apóstolo Paulo e perdeu uma grande oportunidade de salvação. Então, o pastor David Jeremias vai citar as principais, os principais problemas da procrastinação. O primeiro deles é que a procrastinação não leva em conta as incertezas da vida. Então, não dá para a gente ficar brincando com a perda de tempo, porque a vida tem incertezas, A gente não tem como afirmar muita coisa, a gente vai tendo de lidar com novidades, e se a gente não souber lidar com o tempo, essas novidades acabam atrapalhando muito os nossos projetos, as nossas realizações. Segundo, a procrastinação não leva em conta o caráter único da convicção. Então, há um caráter único da convicção, e a convicção é aquela certeza, é algo que você sabe que deve fazer, algo que você sabe que precisa fazer, e tem um caráter único de urgência, mas a procrastinação não leva em consideração isso. Tanto faz se o que você tem que resolver é importante, é urgente, a procrastinação não se importa com isso, porque na realidade é uma grande armadilha da mente que faz você buscar satisfação imediata, prazer imediato, e não se concentrar nas etapas do processo e na disciplina necessária para se alcançar aquele êxito. E aí ele finaliza o capítulo falando sobre o gigante da procrastinação, dizendo, contando exemplos aí da vida do grande evangelista Billy Graham, do D.L. Moody e também do Jonathan Edwards. Foram grandes evangelistas aí que lograram um grande êxito na evangelização, no alcance da vida de pessoas com o evangelho, porque eles foram disciplinados, eles foram organizados em relação ao seu tempo, e mesmo tendo tanta atividade para fazer e um projeto tão grande cada um deles para poder executar, eles conseguiram, com a graça de Deus, se organizarem e atenderem a cada uma das demandas, e deixaram um grande legado para nós em termos de ensinamento, em termos de anúncio do Evangelho, em termos de vida com Deus, de vida com o próximo, de vida com a família. Então, que Deus nos abençoe e que nós consigamos lidar melhor com o tempo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde eu faço uma live falando sobre a procrastinação, e aí você vai ter a oportunidade de acompanhar com maior riqueza de detalhes todo esse assunto e saber um pouco melhor como lidar com esse gigante. Na sequência, no penúltimo capítulo do livro, o pastor David Jeremias vem falando sobre encarar o fracasso, o gigante do fracasso, E ele traz o exemplo de Jerry. Jerry tinha experiência de mudança de chefe, teve uma experiência de mudança de chefe, e ele passou a sofrer perseguições. O seu chefe dava muita oportunidade para ele se destacar, realizar suas atividades, trabalhar com tranquilidade, e o defendia diante das grandes perseguições que ele passava no trabalho com seus amigos, pelo fato dele ser um cristão e querer fazer as coisas certinhas. Acontece que conseguiram tramar a demissão desse chefe dele, e ele passou a se subordinar a um outro chefe que o perseguiu juntamente com outros colegas de trabalho, e no final das contas ele foi resistindo, mas acabou sendo demitido, e ele teve de lidar com o fracasso, para poder se erguer, levantar e continuar e bola para frente. Então o pastor David Jeremias cita exemplos de fracasso, ao longo da descrição aí do capítulo, e ele mostra como enfrentar o gigante do fracasso, dando aí 3 grandes dicas. A primeira é encarar a realidade do fracasso, considerar que é uma realidade.
quando a gente percebe que fracassou, é melhor a gente encarar essa realidade do que ficar fazendo de conta que ela não existe. Segundo, é descobrir a razão do fracasso, né? É saber por que aquele fracasso acabou acontecendo, é saber a origem de onde veio aquele fracasso. E por último, encarar as consequências do fracasso. Não fugir das consequências, mas buscar uma forma de lidar com essas consequências. E aí ele então traz mais algumas dicas para lidar com esse fracasso. Ele traz como ponto aí reconhecer o fracasso, né? Aceitar o perdão de Deus, porque às vezes a gente se sente até condenado por nós mesmos e por Deus, por nós não termos conseguido lograr êxito em alguma coisa, mas a gente precisa sempre lembrar que Deus está pronto a perdoar e nos ajudar a recomeçar. Então, aceitar o perdão de Deus. Terceiro, aplicar as lições do fracasso. A gente sempre tira grandes lições, um grande aprendizado em cada situação de fracasso pela qual a gente passa. Quarto, aceitar um fracasso como um fato da vida e não como um modo de vida. Então, é fato que o fracasso pode acontecer, mas ele não pode virar um modo de vida. A gente não pode se acomodar ao fracasso, mas a gente pode aprender com ele, obter esse aprendizado, adquirir experiência e seguir avançando sem permanecer preso aí. Tá? E quinto, levantar-se do fracasso e recomeçar. As grandes experiências, já diz o padre Fábio de Mello, as grandes experiências negativas da vida, na realidade não são para nos fazer parar, e sim para nos tornar mais fortes, né? São oportunidades que nós temos para recomeçar. E por último, evitar julgar o fracasso alheio, né? Se a gente precisa saber lidar com o nosso fracasso, a gente também pode começar a desenvolver essa prática de lidar com o fracasso dos outros e ajudá-los também a levantarem a cabeça e recomeçarem. E ele finaliza esse capítulo dando exatamente essa palavra de encorajamento. E por último, a gente vai trazer aqui para finalizar o último gigante apresentado pelo pastor David Jeremias, o gigante da inveja. Tá? E o pastor David Jeremias expõe nesse último capítulo aí do gigante da inveja, o grande coração da inveja é o ciúme, né? E o ciúme tem esse cunho de possessão, né? De possessão. Então, se a gente inveja o outro, é porque a gente tem um desejo errado de querer do outro aquilo que não é nosso. E a gente acaba ficando enciumado, né? Com o sucesso do outro, com o bem-estar do outro, com a vitória do outro. E isso se torna um grande gigante para nós, a inveja, né? Voltada para esse ciúme. E aí, na realidade, nós somos convidados a lidar com esse gigante, tendo um coração mais liberal, né? Tendo mais liberalidade no coração, sabendo ser grato por aquilo que nós temos, planejar e buscar alcançar aquilo que nós desejamos, sempre colocando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tendo descanso de que as demais coisas serão acrescentadas, não nos apegando às coisas dessa realidade, dessa vida humana, valorizando sim, buscando sim, prosperando em todos os sentidos sim, mas nunca apegados a elas. Paulo, inclusive, vai falar uma coisa interessante a respeito disso. Ele fala que aqueles que querem ser ricos, ter riquezas, que são apegados às coisas materiais, eles se metem em grandes contradições. E ele diz que o apego às riquezas é a raiz de todos os males. Então é esse apego que faz a gente se enciumar com o bem do outro, porque a gente não está conseguindo de repente alcançar a mesma coisa que ele consegue, ou porque ele está conseguindo e a gente não consegue ter os resultados que a gente queria. E a gente acaba tirando esse ciúme, essa raiz de amargura, e então a gente tem de lidar com o gigante da inveja, quando na realidade nós precisamos desenvolver o autoconhecimento, a gratidão, né? Gratidão pelo que nós temos, a força de vontade de ir em busca daquilo que a gente almeja, e ao mesmo tempo a alegria
de ver outras pessoas prosperando, sendo bem-sucedidas, avançando na vida, né? Na realidade, é um grande exercício de amor, amar o próximo como a nós mesmos, tá? Então, que nós possamos refletir sobre esses 3 gigantes e nos colocarmos aí diante de Deus pedindo graça para vencê-los. E fica aqui o encerramento da leitura dessa grande obra do pastor David Jeremias, derrotando os gigantes da sua vida. Você pode vencer a batalha e alcançar a vitória. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por acompanhar até aqui e eu te aguardo na nossa próxima quinzena literária da edificação na fé. Deus abençoe. Graça e paz.